buscando a gravação de ontem e quase não encontrei. Eu digo, meu Deus, será que não deu certo? Pronto, já estamos gravando, já estamos aí agora, de fato, com o nosso slide em tela. Olha só, professora Gerlaine, seja bem-vinda, professora Gerlaine. Que bom que a senhora está aqui. Quem mais que apareceu aqui? Poxa, eu não consegui lembrar o nome. Sou Charles, eu acho, né? Charles, muito bem. Sejam todos muito Boa bem-vindos. noite, Boa obrigado. noite. Olá, pessoal. Que bom que vocês estão aqui, que bom. Onde é que eu estou aqui agora? Ah, tá aqui. Vou começar então. Ah, peraí, não é esse. Vou começar então com a nossa revisão, métodos de contagem. Espero que, do coração, que seja proveitosa para vocês. Eu vou trazer assim, não dá para a gente ver todo o assunto de contagem, porque é muito amplo, além do conceito básico de princípio fundamental da contagem, princípio aditivo, dali a gente parte para permutação simples, combinação, arranjo, dali você pode passar para permutação circular, permutação com repetição, daí você pode falar em permutação caótica, você pode falar em combinação completa, você pode falar em diversas coisas e essas últimas, assim, não são comuns serem cobradas no exame. Então, nós vamos alcançar o máximo que a gente puder ir para que a gente tenha o sucesso absoluto, então, nessa jornada. Então, vamos dar início falando sobre o fatorial de um número. Tinha essa animação que não era para acontecer. Vamos fazer uma definição do que é o fatorial. Vamos começar bem básico, tá? O n fatorial como sendo o produto de 1 até n dos números inteiros aí. Está fora de ordem. Nós temos como definição o zero fatorial. Opa, peraí, cadê aqui? Cadê ele? Pronto, deu certo. Professora Juliana. Ótimo. Então, ó, o zero fatorial, ele é igual a 1, e assim como o 1 fatorial também é igual a 1, por definição, para que faça sentido as operações com o fatorial, né? Tá certo? Tudo faça sentido direitinho, então. Eu quero trazer aqui, por exemplo, pessoal, vamos estender um pouco esse conceito de fatorial. Então, já que a gente sabe que 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1, o que seria 2 fatorial? Seria o produto de 2 até 1, que é 2. O que seria 3 fatorial? E é bom a gente já memorizar alguns desses produtos aqui, alguns desses fatoriais. Vai dar igual a 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. 5 fatorial, que aí você multiplica isso aqui por 5, dá 120. 6 fatorial, você vai multiplicar isso daqui por 6, vai dar 720. 7 fatorial, você vai multiplicar isso aqui por 7, e assim por diante. Mas vamos colocar alguns exemplos aí que possam nos ajudar em outras situações aí. Por exemplo, a gente vai usar muito isso em contagem, né, em arranjo e tal. Bom, se eu tenho também uma coisa interessante, se eu tenho um n fatorial, eu posso desenvolver esse n fatorial até o momento em que eu acho importante, tal. Eu vou falar, eu vou até 1, né? Mas eu não preciso ir até 1. Na hora que eu quiser, por exemplo, eu quiser parar aqui no terceiro termo, n menos 2, eu posso colocar aqui um fatorial. N que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial. Então, esse último termo do produto, ele está fatorial, isso quer dizer que ele vai desenvolver-se, esse produto vai desenvolver-se até 1. Então, eu posso truncar esse n fatorial. E aí isso serve para alguns casos. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar um exemplo aqui. A gente tem um n, escrevi um exemplo aqui para ficar melhor a gente ver. N mais 1 fatorial, por exemplo, ao cubo, dividido. Você tem aqui uma expressão, né? Com fatorial e com uma potência. Como é que a gente resolveria isso daqui? Então, você vai naturalmente resolver esse n mais 1 fatorial. Como ele está elevado ao cubo, isso mostra que você vai ter n mais 1 fatorial, que multiplica... Muito bem. N mais 1 de novo, fatorial,
tá, elevado ao cubo, né? Vezes n mais 1 fatorial. E aqui, n fatorial ao cubo, a gente vai ter n fatorial, que multiplica n fatorial, que multiplica n fatorial. Desenvolvendo o numerador, nós vamos ter um n mais 1, que multiplica n fatorial, ou seja, n mais 1. Depois, n mais 1 menos 1, que é n fatorial. E assim, isso aqui vai repetir-se 3 vezes. N mais 1 vezes n fatorial, vezes n mais 1, vezes n fatorial. E aí, o denominador, a gente vai ter o n fatorial, que multiplica n fatorial, que multiplica n fatorial, e aí você consegue, então, fazer as devidas simplificações, resultando assim em n mais 1, vezes n mais 1, vezes n mais 1, que dá n mais 1 ao cubo. Se você quiser abrir esse cubo aqui, vai ficar n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 3n mais 1. Tá? Ok, beleza. Vamos para um segundo exemplo, que vai falar também sobre fatorial, para a gente desenvolver um pouco mais sobre isso. Por exemplo, se eu tiver um 2n fatorial dividido por 2n menos 2 fatorial, multiplicar isso daqui por 2 fatorial. 2 fatorial que a gente sabe que é igual já a 2. Como é que a gente vai desenvolver, por exemplo, o numerador? Você vai ter 2n, que multiplica 2n menos 1, que multiplica 2n menos 2. Eu vou parar aqui, porque eu já olhando aqui para o denominador, a gente tem esse 2 fatorial, que é 2, 2n menos 2 fatorial, que é um número que já está no numerador, e a gente pode fazer essa simplificação. E a gente pode simplificar, inclusive, o 2 de cima com o 2 de baixo. E aí o resultado será só n que multiplica n que multiplica 2n menos 1. Então você pode desenvolver um pouco esses fatoriais e você simplificar algumas expressões de modo que fiquem a coisa muito mais digestiva, né? Seria alguma coisa desse tipo aí, tá? 2n ao quadrado menos n. Deixa eu ver o que mais. Eu estava pensando em alguma coisa em comentar aqui, mas esqueci. Mas beleza, isso vai com decorrer aqui de alguns exemplos, a gente vai usando aqui o fatorial. Tá, deixa eu colocar aqui. Pessoal, do mesmo jeito, tá bom? Vocês podem interagir, não precisa nem levantar a mão, já podem falar alguma coisa aí, eu paro, interrompo tranquilamente. E aí, você quiser acrescentar alguma coisa que queira falar sobre isso, seria importante. Bom, além do fatorial, o fatorial só é simplesmente assim, uma ferramenta que a gente tem para trabalhar a contagem. Mas eu acho que a principal ferramenta de todas, o basicão, tanto é que é chamado de princípio fundamental da contagem, o PFC, é o princípio multiplicativo. Esse é o coração, é a mente da contagem, porque ele é o que é mais utilizado e o seu desdobramento é que vai trazer as fórmulas que nós conhecemos, como de permutação, como de combinação, como de arranjo, etc, etc, etc. Então, se você entender bem o princípio multiplicativo, você vai acabar percebendo que todos os problemas são resolvidos apenas com esse. Daí, o nome, de novo, ser chamado de fundamental. E aí, o que que diz, por exemplo, esse princípio multiplicativo? Ele diz assim, ó, se uma decisão, chamada de D1, isso aqui está muito formal, né? Pode ser tomada de P modos, e qualquer que seja essa escolha, a decisão D2, a segunda decisão possa ser tomada, tá? De que modos? Então, o número de maneiras de se tomarem consecutivamente as decisões D1 e D2 é igual ao produto de P vezes Q, tá? Boa noite, professor Pedro, professor Emerson, sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Opa, sempre com participação ativa, né? Isso é muito bom. Legal. Tá, então eu trouxe aqui o enunciado, é um conceito muito formal, eu não gosto dessas formalidades. Eu acho que gostar não é que não gosta, porque tem momentos para tudo. O que a gente está hoje é na veia, né? É agulha na veia e resultado de imediato. Então, para isso, a gente vai trazer um exemplo 1, para a gente entender de fato o que é o princípio multiplicativo, aqueles que ainda não entenderam 100%.
É um exemplo bem simples, tá? Ó. Para montar um sanduíche em uma lanchonete, o cliente deve escolher exatamente um pão e um tipo de carne e um tipo de queijo. Sabe-se que existem 3 opções para o pão: baguete, pão de forma ou pão árabe. 2 opções para a carne: hambúrguer ou frango. 3 opções para o queijo: mussarela, cheddar ou suíço. Calcule quantos sanduíches diferentes é possível montar. Uma opção muito boa é você usar a árvore de possibilidades. Uma opção muito massa é você usar a árvore de possibilidades. Para o entendimento, tá? Para o entendimento. Porque aí você consegue enxergar de fato o que está acontecendo dentro do princípio multiplicativo. Porque olha só, pessoal, você tem 3 tipos de pães. Então vamos dividir aqui, ó, em pão 1, pão 2 e pão 3, tá? Nós temos ainda para cada um dos tipos de pães, que é o primeiro ingrediente aí do nosso sanduíche, 2 opções para carne. Então vamos chamar aqui, ó, de carne 1, carne 2. Para o segundo pão, carne 1, carne 2. E para o terceiro pão, a mesma coisa, né? Carne 1, carne 2. Você vai montando o teu sanduíche, para você estar ali naquele Subway, né? E aí você tem agora 3 tipos de queijo. Então você vai ter aqui, ó, queijo 1, você tem aqui um queijo 2 e você tem aqui um queijo 3. De novo, para essa nova opção, você vai ter de novo o queijo 1, você vai ter de novo o queijo 2, você vai ter de novo o queijo 3. E assim sucessivamente até o último aqui, ó, queijo 1, queijo 2 e queijo 3. Aí, se você quiser, então, calcular a quantidade de sanduíches, é só você perceber que cada linha dessa daqui, cada continuação, né, cada conjunto com duas ligações dessa, forma um sanduíche. Por exemplo, aqui eu vou pegar o sanduíche P1, vou pegar o sanduíche pão 1, a carne 1 com o queijo 1. Nesse segundo aqui, eu vou pegar o pão 1 com a carne 1 e o queijo 2. Aqui eu vou pegar o pão 1 com a carne 1 e o queijo 3. Então, com pão 1 e carne 1, eu consigo fazer 3 sanduíches. Com o pão 1 e a carne 2, eu consigo também, dá para perceber facilmente, que eu vou conseguir fazer 3 sanduíches aí, né? Ó, carne 2 e o queijo 2. E aqui também, ó, tem 1, carne 2, queijo 3. E aí agora só pensando nisso, aqui no final, ó, só para finalizar, pão 3, carne 1, queijo 1. Pão 3, carne 1, carne 2, aliás, aqui é 2, né? E queijo 2. E aqui pão 3, carne 2 e queijo 3. Então, nós vamos ter, para cada linha dessa, uma possibilidade, para cada um dos Qs, né? Eu vou ter quantos Qs aqui nessa última coluna? 3 para cá, 3 para esse, 3 para esse, 3 para esse, 3, 3. 3 vezes 6. E para cada, 3 vezes 6, né? Mas como é que a gente encontra esse 3 vezes 6? A gente tem 3 tipos de pães, tá? Nós vamos ter 2 tipos de carne, então daqui a gente vai ter isso daí, e a gente vai ter 3 tipos de queijo. Então esse 6 que eu falei, que vão ser 3 aqui, são 6 carnes, né? Vamos ter 3 queijos para esse, 3 queijos para esse, 3, 3, 3, 3. Então será 3 tipos de pão, que multiplica 2 tipos de carne vezes 3 tipos de queijo. Então, o total de sanduíches que nós vamos montar será igual a 18. 18 sanduíches, que são o número dessas linhas. Não, vamos lá. Por exemplo, P1, C1. Nessa linha eu consigo 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18 sanduíches, tá? Tá, agora outra coisa que é importante nós sabermos no uso do princípio multiplicativo é que eu posso, como eu destaquei aqui, ó, não sei se vocês perceberam, então aqui no enunciado do exemplo,
eu destaquei duas letras S maiúsculas, tá? Porque esse conectivo E aqui, ele vai nos remeter sempre ao produto, tá? E o conectivo O, a gente vai, já vou adiantando aqui, ó, vai nos remeter, isso é importante, a soma. Isso é usado, extrapola, isso na lógica, ele vai extrapolar, inclusive, métodos de contagem, tá? Então, quando eu tenho um tipo de pão, um determinado tipo de carne e um determinado tipo de queijo, esse E e esse E e esse E, vai fazer com que nós façamos uma multiplicação desses fatores. Você vai, então, perceber que se eu troco aqui o E por ou, por exemplo, você tem tipo de pão, ou você tem carne, ou você tem queijo. Quando eu digo um ou, quer dizer, ou eu vou pegar um, ou eu vou pegar outro. Não vou pegar os dois. Senão seria ou, seria E. Quando eu pego ou, quando eu troco esse conectivo de E para ou, então eu vou ter, nas minhas escolhas, 3 escolhas para os pães, ou então eu teria 2 escolhas, ou seja, no total, 5 escolhas. O que eu fiz? Somei a quantidade. É como se tudo tivesse dentro de um balaio só. Eu jogo 3 pães dentro de um recipiente, jogo 2 tipos de carne, jogo os 3 tipos de queijo, vou pegar um deles. E vou pegar um deles. Ou uma coisa ou outra. Tá? Então, você pode pensar em tudo como uma coisa. Isso é um princípio aditivo. Ele é menos, talvez assim, importante, porque não é que seja menos importante, não. Mas ele é menos aplicado dentro do conceito de contagem, tá? E é nele que a gente vai falar agora, um exemplo aqui. Está tudo trocado aqui. Desculpem aí pelo vacilo. Aí tem a definição também. Se você tem A1, A2, AN, são conjuntos. E outra coisa legal que eu achei importante trazer, ó, essa definição, diferente da primeira definição do princípio multiplicativo, porque eu já falei em algumas aulas aí sobre contagem, que há uma relação estreita entre o processo de contagem e teoria dos conjuntos, tá? E então você pode trabalhar a teoria dos conjuntos muito bem para facilitar o processo de aprendizagem de método de contagem. Então, aí está um exemplo. Quando eu falo lá do princípio multiplicativo, lá atrás, ó, aqui não, ó, se uma decisão pode ser tomada de P modos e outra decisão pode ser tomada de Q modos, então a quantidade seria P vezes Q, sem ter nada com teoria dos conjuntos, quer dizer, assim diretamente, né? Mas o nosso segundo conceito, que é o conceito de princípio aditivo, eu estou trazendo diretamente uma ideia de conjuntos. Então, você tem N conjuntos, 2 a 2 disjuntos, tá? Então, você tem aqui, ó, um conjunto A1, você tem aqui um conjunto A2, tá? Você tem aqui um conjunto A3, etc, etc, até um conjunto AN. Todos eles disjuntos, essa representação está escrita aqui, que a interseção é vazia, tá? Então, a quantidade, esse tracinho na vertical, quer dizer, a quantidade de elementos da união, e olha, essa união remete-se ao ou, inclusive na lógica, né? Então, a quantidade de elementos de A1 ou mais de A2, ou... Aí lembra daquele mesmo exemplo que eu fiz lá sobre ou queijo, ou carne, ou, né? Ou isso, ou isso, ou isso, ou aquilo. É exatamente a soma das quantidades. Lembra lá quem disse que nós tínhamos 3 carnes, 3 pães, 2 carnes e 3 queijos, ou seja, 3 mais 2 mais 3, 8. 8 possibilidades. Então, isso é o princípio aditivo em vigor, tá? Então, é legal você perceber bem isso. E agora a gente vai fazer isso com um outro exemplo, olha. Se uma livraria vende livros de diversas matérias, dos quais 25 tipos diferentes de livros de biologia e 8 de arquitetura, quantas opções uma pessoa tem para escolher um livro de arquitetura? Olha o conectivo destacado aqui, ó, ou um livro de biologia. Então, você pode, pessoal, inclusive, desprezar o assunto dos livros. Você simplesmente vai dizer que você pode pensar, você tem 25 livros de um tipo e tem também 8 livros de outro tipo. Como eu quero saber quantas opções para escolher uma coisa ou outra, então, na verdade, eu tenho 33 opções. Não importa nem a disciplina que é, nem o assunto, nem a matéria que é. O que importa é que eu tenha 33 opções. Eu estou somando, eu estou colocando tudo num balaio só, né?
porque eu quero uma coisa ou outra. Então, tanto faz ser de biologia, como ser de arquitetura. Tanto faz. Então, ele está colocando sempre no mesmo nível. Agora, se eu digo que quantas opções eu tenho para escolher um livro de arquitetura e um livro de biologia, aí sim, você vai fazer o uso do produto, tá? Você vai fazer, seria 25 vezes 8. Então, daria 200 opções, né? Aí você pensa, mas, poxa, como é que eu sairia de 33 para 200 opções? É só você pensar na árvore de possibilidades. Olha, você tem biologia, 25 possibilidades. Então, você vem com B1, B2, até o B25. Inclusive, era um avião aí da Segunda Guerra. E aí você tem, para cada livro de biologia, 8 de arquitetura. Então, você tem o A1 até o A8, né? Então, você tem, na realidade, 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, 25 vezes. O que dá um total aqui, de 8 vezes 25, 200 opções, né? 200 opções, que seria o 25 vezes 8. Tá, pessoal? Então, eu espero que assim tenha dado bem um destaque da diferença. Ih, caramba, peraí. O professor Paulo está querendo entrar, não ouviu. Então, espero que com isso tenha dado para perceber bem a diferença, que eu acho que isso é primordial. Para você entender qualquer coisa de contagem, é saber na ponta da língua a diferença entre o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Até porque, pessoal, tudo que você vai ver dentro do conceito de permutação, arranjo e combinação simples tem a ver direto com o princípio multiplicativo. Aí eu trago nessa tela 3 exemplos que mais ou menos ali seria um exemplo, ver que o início é todo igual, para figurar bem a diferença que há dentro da utilização desse princípio multiplicativo em cada um dos casos. E aí a gente vai poder diferenciar o que é a permutação, o que é o arranjo, o que é a combinação e a interação que há entre esses conceitos e o próprio princípio multiplicativo. Com isso, eu creio que vai dar para você entender bem cada um desses conceitos. Então, vamos para o primeiro exemplo aí, Em uma sala de aula, há uma turma de 10 alunos. Então, esse aí é padrão para os três exemplos aí, tá? Em uma sala de aula tem 10 alunos. Bom, no primeiro, ele pergunta de quantos modos nós podemos ordenar esses alunos em uma fila. É bem tradicional, é bem clássico isso. Bom, então você pode pensar o seguinte, eu tenho uma fila aqui, Então, imagine que a frente, o primeiro vai ficar nessa posição. E você tem, então, aqui, todos os outros, tá? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho ali os alunos que estão na sala e eu vou chamar o primeiro para tomar a primeira posição. Eu vou ter, olhando para a sala, 10 pessoas sentadas à minha disposição. Então, aqui eu vou ter 10 possibilidades. Sentou o primeiro aluno, coloquei ele, então, na frente, lá na fila. Vou ter 9 possibilidades para a segunda posição. E assim sucessivamente, vou ter 8 possibilidades, porque os alunos já estão saindo na sala e entrando na fila. Tirado esses 3 primeiros, eu só tenho 7 lá na sala, então tenho 7 possibilidades para escolher o quarto aluno. E assim sucessivamente, tá? Eu sei, pessoal, que isso aqui pode ser simples para alguns, mas o importante é que seja simples para todos. Então eu faço questão de explicar com certa calma, para que realmente todos entendam bem. E aí, esse conceito, a gente pode lembrar do fatorial, né? Isso aqui é 10 fatorial, e a gente chama isso daqui de uma permuta de 10 elementos. Permutação, permutação. Opa, peraí. Permutação de 10. Permutação simples de 10, como você queira pensar, tá? Então, isso daqui, inclusive, ele vai remeter à ideia de que se você tem uma permutação com N pessoas, então a gente vai amplificar esse conceito, você vai ter, então, aqui, N fatorial, que vai ser N que multiplica N menos 1, etc., etc., até 1, tá? N fatorial. Esse é o conceito, veja aqui, pessoal, nada do que eu usei aqui, nada diferente do princípio multiplicativo. Você pode usar, inclusive, a árvore de possibilidades para fazer esse exemplo da fila dos alunos. Eu coloco aqui,
O aluno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Até o 10. Aí vem, vou pegar um deles para a primeira fila. Então, desse A1, eu vou pegar na outra lá, ó, o A1 vai ter, junto com ele, na sequência, o A2, o A3, o A4 até o A10. Do A2 vem o A1, o A3 até o 10. Então, eu vou já trazendo para cada um deles 9. E para cada, aí seria uma árvore gigante, né? Para cada um desses que tem aqui, vão ser de 90, já vou ter 90 na segunda coluna, eu vou ter 8. Já vou ter, então, 720 na terceira coluna. Então, vai dar um número absurdo, né? Dessa árvore de possibilidades. Mas é o conceito da árvore de possibilidades, é o conceito do princípio multiplicativo, a permutação de N elementos, tá? Bom, no segundo exemplo, eu acho que ficando claro, se ficar alguma dúvida, podem... Ah, a professora Luciana disse que tem muita dificuldade. Muda o verbo aí, professor. Tinha muita dificuldade nesse conteúdo, tá? Preste bem atenção, a senhora vai ver que no final a senhora vai dizer isso, tá? Ah, professor, eu tinha muita dificuldade. Morreu, acabou a dificuldade. Número 2, ó. A primeira frase é igual, né? Ó, em uma sala há 10 alunos, turma de 10 alunos. De quantos modos podemos formar um grupo com 3 alunos? Faz conta que é uma tarefa lá, representando uma pequena empresa com um presidente, um diretor e um tesoureiro. Então, a professora desses 10 alunos vai fazer uma representação do que seja uma pequena empresa para dar uma aula de, por exemplo, empreendedorismo para os alunos e vai chamar uma pessoa para ser o presidente, uma pessoa para ser o tesoureiro e uma pessoa para ser o diretor, tá? E aí o que acontece? Bom, então você só tem 3 cargos aqui, ó, 3 posições. Então, os 10 alunos sentados lá. Para o cargo, por exemplo, está aqui, ó, de presidente, cargo de diretor e o cargo de tesoureiro. Para o presidente, por exemplo, vamos supor que ela queira primeiro colocar esse cargo aqui sendo ocupado, você vai ter qualquer um dos 10 alunos, 10 possibilidades, tá? Bom, ocupou o cargo de presidente, você vai, então, ocupar agora o cargo de diretor. Aí você tem as 9 possibilidades. Evidentemente, como você já tem 2 pessoas com cargos certos, restaram 8 alunos na sala de aula. Desses 8, então, ele vai escolher um deles para ser o tesoureiro. Então, o que você tem aqui? Você tem 10 vezes 9 vezes 8. Esse daqui vai dar, então, o quê? 9 vezes 8 vai dar 72, vezes 10, você tem, então, 720 alunos. Isso daqui, pessoal, eu posso pensar que seja... Eu posso escrever isso aqui de um outro modo, eu posso escrever isso aqui como sendo um 10 fatorial. Mas, evidentemente, que isso aqui não é 10 fatorial. Eu só vou ter até o 8. Então, isso que eu faço? Eu vou dividir por 7 fatorial. Confere que agora dá certo, porque ficaria 10 vezes 9 vezes 8, vezes 7 fatorial, que corta com 7 fatorial, restando no numerador só o 10 vezes 9 vezes 8. Eu posso escrever desse modo, tá? Ou seja, isso daqui eu posso pensar como sendo um arranjo, tá? Um arranjo. Isso aqui é o que é um arranjo. Por que eu denomino isso como um arranjo? O arranjo, ele é, na realidade, uma permutação truncada, ou seja, eu vou pegar um número limitado, não vou até o 1, eu vou pegar um número limitado de possibilidades, tá? E esse número de possibilidades eu posso construir desse modo. Eu posso construir, então, como sendo dos 10, dos 10, eu vou tomar 3, tá? 10, eu vou tomar 3. Aí, o que aconteceria que, na realidade, esse 10, 3 seria 10 fatorial dividido por 7, por 7 não, perdão, por 10 menos 3 fatorial, que vai ser exatamente os 7 fatorial. Por que eu estou colocando assim? Para pegar exatamente os elementos que eu tenho aqui, ó, que é o 10 e o 3. Então, desses elementos, eu vou botar o 10 no numerador como fatorial e no denominador 10 menos 3. Tal. Então, qualquer tipo, tá, de divisão, assim, qualquer tipo de grupamento, assim, limitado, em que você não vai pegar todos os elementos, como eu peguei no item 1, mas eu vou pegar uma quantidade limitada, tá? Se eu tenho
N, eu vou pegar só um N-2, N-5, N-10, sei lá, uma quantidade limitada, e a ordem desses elementos faz diferença, como, por exemplo, a pessoa que eu escolhi para presidente não vai simplesmente querer ser o tesoureiro, nem o tesoureiro quer ser o diretor não quer, enfim, cada um tem a sua função definida ali. Não se pode trocar a ordem desses três elementos, porque eles já estão bem definidos. Eu botei você para ser o presidente, eu botei você para ser o diretor, e eu achei que você seria um bom tesoureiro. Então, mudar isso daqui é outra configuração diferente. Quando essa ordem, então, não pode ser alterada, ou seja, a ordem, quando a ordem faz parte do contexto da situação ou da questão, nós estamos diante de um conceito de arranjo, tal. Então, trazendo para cá, de um modo geral, um ANP, você vai ter isso aqui como sendo N fatorial, olha só como você vai usar só esses dois elementos, embaixo, N menos P fatorial, tá? O que é que eu estou fazendo com esse N menos P fatorial no denominador? Eu estou simplesmente truncando o desenvolvimento do N fatorial no numerador. Por exemplo, pessoal, vou dar aqui um outro exemplo, vou colocar aqui em cima, bem distante, para não ficar, atrapalhar ali a ideia. Se eu tenho aqui, ó, que aqui eu vou ter um arranjo de 7, 2, sei lá, de um grupo de 7 pessoas, eu vou escolher 2 pessoas, e dessas 2 pessoas, cada uma delas vai ter uma função bem definida que não pode ser trocadas entre elas. O que é que eu vou fazer? Desenvolver esse arranjo é simplesmente você multiplicar o 7 ou o seu antecessor, e pronto, 2 termos apenas. É isso que significa o arranjo. Seria uma permutação, mas truncada aqui no segundo elemento, tá? Isso é o conceito de arranjo. Que fique bem claro isso daí. E aí a gente já tem a resposta do número 2, que é 720. Agora, perceba a diferença que há entre esse segundo conceito e o terceiro conceito, tá? O que é básico aqui no arranjo é que a ordem, ela faz todo sentido. Então, não pode estar trocando. Quando eu estudava isso, eu lembro, no meu ensino médio, comecei no ensino médio, no primeiro ano, eu fazia a seguinte relação. O arranjo estava relacionado ao conceito de número, aliás, de par ordenado, e a combinação estava ligada ao conceito de conjunto. Combinação, conjunto. É o mesmo inicial, né? Com. Combinação, conjunto. Por quê? Porque conjunto 1, 2, 3, formado pelos elementos 1, 2, 3, é o mesmo conjunto formado na ordem 3, 2, 1 ou 2, 3, 1. Você muda a ordem do conjunto, é o mesmo conjunto, né? É o mesmo conjunto. Mas par ordenado não. O par ordenado 1, 2 é diferente do par ordenado 2, 1. Então, eu tinha essa relação. Arranjo, par ordenado. Combinação, conjunto. Porque aí eu começava pela combinação conjunto que eu lembrava sempre, né? E aí o que sobrava seria o arranjo, então, em que a ordem fazia todo sentido, tá? E aí, vamos para o terceiro exemplo. Eu quis trazer exemplos próximos para a gente sutilmente perceber a diferença. Então, eu tenho uma sala ainda com os 10 alunos. Agora eu quero formar uma comissão de 3 alunos. Qual é a diferença do primeiro? É que quando eu falo em comissão, é um grupo de 3 alunos que vai representar a sala, por exemplo, em uma viagem, mas entre eles não há nenhuma hierarquia, nenhuma posição definida. São simplesmente 3 alunos. Então pode ser o Antônio, o Bernardo e o Carlos, ou o Carlos, o Antônio e o Bernardo, nessa ordem ou em outra ordem. Por exemplo, vou escolher primeiro o Bernardo, depois o Carlos, depois o Antônio. É a mesma coisa que se eu tivesse escolhido primeiro o Antônio, depois o Carlos, depois o Bernardo, ou então o Antônio, o Bernardo e o Carlos. Enfim, essa ordem não modifica em nada. E o que acontece, então? Para essas 3 posições, eu vou ter 10 possibilidades para o primeiro, vou ter 9 possibilidades para o segundo, e vou ter 8 possibilidades para o terceiro, elementos dessa comissão. Mas aqui tem um diferencial, que é o quê, pessoal? É simplesmente o seguinte, ó. Eu vou repetir aqui, tá? Eu tenho 10 vezes 9 vezes 8. Mas como eu falei que a comissão formada por esses 3 carinhas aqui, ó, ABC, Antônio, Bernardo e Carlos, é exatamente igual à comissão. Se eu tivesse na ordem escolhido primeiro o Bernardo, o Antônio e o Carlos, ou se eu tivesse escolhido deles aqui, por exemplo, o Antônio, o Carlos e o Bernardo, ou se eu tivesse escolhido aqui o Bernardo, o Carlos e o Antônio, ou se eu tivesse escolhido aqui o Carlos, o Antônio e o Bernardo, ou se eu tivesse escolhido aqui o Carlos, o Bernardo e o Antônio.
eu tenho, então, 6 possibilidades. O que significa essas 6 possibilidades? É os 3 alternando a posição entre eles. Aí eu volto para o exemplo 1. Formar uma fila com esses 3 carinhas aqui, ó, eu tenho 6 possibilidades de fila, ou seja, eu tenho 3 fatorial possibilidades, tá? Então, como a ordem deles não importa, então não é simplesmente o uso do princípio multiplicativo truncado, porque aí eu tenho que dividir, porque cada um desses aqui, ó, é uma só contagem. Se eu não fizer a divisão, cada um desses seria diferente, então não seria a mesma coisa, né? Aí seria o arranjo. Mas para separar o conceito de arranjo de combinação, pela ideia, eu tenho que dividir por 3 fatorial. E aqui, ó, 3 fatorial, a gente já viu lá que é igual a 6, então ficaria 10 vezes 9 vezes 8, dividido por... Vou botar aqui 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1, normalmente eu vou suprimir porque é o elemento neutro, né? Então aqui seria, por exemplo, aqui seria 3, daria um total de 120, tá? Então, eu posso escrever isso daqui, ó, pela chamada combinação 10, 3, que seria, então, dado por 10 fatorial em cima, só que 10 fatorial vai até 1. Então, para não ir até 1, eu vou dividir aqui embaixo por esse 10 menos 3, né? Tá? Aí, o que aconteceu aqui? Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. 10 menos 3 dá 7 fatorial, não, vai ficar no numerador só 10 vezes 9 vezes 8. Ué, mas cadê o 3 fatorial? Eu vou acrescentar aqui esse 3 fatorial. Na realidade, deveria ser isso, né? Ó, eu deveria, na realidade, deveria ser isso daqui, ó. 10 menos 3 fatorial, e tudo isso dividido por o 3 fatorial, né? Mas o que é que isso dá, na realidade? Isso aqui está até, inclusive, estaria errado dentro da ideia. Deixa eu ajustar aqui para ficar tudo bonitinho, para ficar bem entendido. Então, combinação 10, 3, porque o traço de fração seria aqui, né? 10 fatorial, dividido por... Aí, esse denominador com o outro denominador, ele vai ficar o produto, né? 3 vezes 10 menos 3 fatorial. Tá? De um modo geral, então, a nossa combinação NP seria dado por N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica o N menos P fatorial. E olha só, a gente tem aqui do lado direito a posição, a escrita das 3 fórmulas da outra. E aí você, sendo mais atento, pode perceber, inclusive, eu vou até mudar de cor para que você consiga perceber bem isso, que se você olhar bem o caso da combinação, isso daqui seria, por exemplo, eu dividi um arranjo, NP, tá? O que eu fiz aqui, ó, esse daqui é um arranjo, né? Ó, arranjo 10, 3. E esse 3 aqui, eu posso dizer que é uma permutação de 3. Ou seja, em uma mesma fórmula, eu posso juntar os 3 conceitos: combinação, arranjo e permutação. E aí, quando você diz um determinado problema é resolvido com a fórmula de combinação, na realidade eu posso utilizar a fórmula de arranjo e com a fórmula de permutação para encontrar a combinação. Ou seja, no final das contas, tudo isso daqui remete ao uso do princípio multiplicativo com uma certa particularidade. Essas fórmulas nada mais, nada menos são do que redução aí na ideia. É como, por exemplo, ontem na aula diária, a do tronco do volume, a tronco do prisma, né? Que tem aquela fórmula zona bonitinha lá, H dividido por 3, que multiplica a área da superfície superior lá, vezes a raiz quadrada de A vezes B mais B. Você memoriza aquilo ali, ou você faz normalmente. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Ou você memoriza a fórmula, ou você faz normalmente. Mas aqui, eu sugiro que você memorize, tá? Porque memorizar não é tão difícil, não é tão difícil, acho que vocês até dão aula sobre isso, né? Talvez a gente não entenda bem a ideia do conceito, a diferença na aplicação ali, mas veja que tudo se interage, tudo está bem dentro da ideia um do outro. Eu não sei, professor Luciele, se eu conseguir lhe ajudar, e assim como outros professores, a diferença
sutil que há entre esses três conceitos. Por isso que eu trouxe exemplos próximos, parecidos, para que a gente pudesse desenvolver, na verdade, essa forma, tudo baseado no princípio multiplicativo, e a gente consiga ver a diferença que há entre cada um deles, né? E a gente vai conseguir ainda fazer algumas aplicações daqui para frente, tá bom? Dentro do conceito, então, aqui, ó, a primeira questão eu resolvi com a ideia de permutação. O segundo exemplo eu resolvi com a ideia de arranjo. Tem gente que diz que a permutação é uma ideia de arranjo. Eu, no meu entender, esse é tudo ponto de vista, né? Eu entendo que o arranjo é uma permutação em particular. Aí tem pessoas que dizem que é o contrário. Quem está certo, quem está errado? Todos os dois estão certos, todos os dois estão errados. Mas tudo para dizer que os dois estão certos. Depende do ponto de vista, né? E que, na realidade, a combinação que a gente usou para essa terceira aqui, ó, você também faz uso do caso do arranjo, né? A gente faz o caso de um arranjo, e aí a gente vai ter uma restrição, por isso que a gente divide por uma permutação de um determinado elemento, tá? Então, eu diria que seria a raiz desses conceitos é o princípio fundamental, e aí ele se desmembra ali, né? Permutação, arranjo, combinação, permutação simples, circular, repetição, combinação completa, permutação caótica, arranjo simples, tal, etc. Tá bom? Bom, então, além da permutação simples, que é esse conceito que nós temos aqui, eu trago também a ideia da permutação circular, que ela é basicamente, ela é bem simples, ela é baseada na própria permutação simples. Mas, olha, eu trouxe aí um recorte, inclusive, do livro do professor Morgado, probabilidade e contar. Não, caramba, esqueci o nome agora. Mas olha só, imagine que você tenha 5 pessoas, A, B, C, D, E. Existem 5 fatoriais maneiras de organizar essas 5 pessoas em uma fila. A gente já viu agora no slide anterior. Mas eu não quero fazer uma fila, eu quero colocá-las ao redor de uma mesa redonda. Então, veja, esse primeiro dispositivo aqui, ó, que foi feito de um modo qualquer aqui, ó, com A, por exemplo, na parte superior, e os outros na ordem horária, né? No sentido horário. Se você fizer uma pequena rotação, ou seja, se você fizer uma pequena rotação, o A vem para o lugar do B, o B vem para o lugar do C e assim por diante, você, na realidade, trocou de posição entre os elementos, mas você mantém a mesma posição relativa, né, entre eles. Por exemplo, quem está do seu lado direito é exatamente quem estava antes, quem está do seu lado esquerdo é exatamente quem estava antes, de todos os 5 elementos. Então, você tem a mesma configuração. E assim, se você fizer mais uma rotação, mais outra, como eu tenho 5 elementos, eu consigo fazer 5 rotações. A gente vai ter, então, a mesma configuração relativa entre eles. Portanto, eu posso dizer que, no caso aqui, ó, uma permutação, se você colocar a permutação PC, né? Permutação circular de 5 elementos, seria, na permutação normal, é 5 fatorial. Agora, como nós temos que 5 posições representam a mesma coisa, nós vamos ter que isso daqui seria 5 que multiplica 4 fatorial, né? Dividido por 5, aí você corta o 5 com 5, então PC de 5 vai ser 4 fatorial. E, de um modo geral, pessoal, de modo geral, permutação circular, já que você entendeu isso, permutação circular com N elementos é N-1 fatorial. Tá? Permutação de 6 elementos num círculo, 5 fatorial. E assim sucessivamente. Então, morreu. Não tem mais o que se preocupar com permutação circular. Ah, professor, esse conceito eu não sabia, eu nunca tinha visto, eu não lembrava. Morreu, acabou-se. Você vai lembrar para o resto da sua vida. Então, é só diminuir um elemento, então, fatorial. Opa, bem na hora. Professora Maria Raimunda chegando aí, seja muito bem-vinda. Ó, o professor Dieguito disse que ajudou bastante, que bom. Não sei se a professora Ciel diz a mesma coisa. Espero que sim. Tá, então a gente vai, na verdade, desvendando o segredo de cada um dos conceitos. Além da permutação, a gente tem a permutação com repetição, que também não é difícil. Olha, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Cacareco. Normalmente se usa a palavra matemática, né? Mas eu trouxe uma ideia diferente.
quantos são os anagramas da palavra cacareco. E aí você vê, olha, poxa, se eu pegar isso daqui, ó, por exemplo, se eu diferenciar o C1 de um C2, é o mesmo C, tá? Só para a gente verificar, por exemplo, o A1 e o A2. E essa outra posição, ó, Ré, Có. Você diz, é o mesmo nome, é a mesma posição. Eu digo, não, não é. Eu troquei esse C com esse C, por exemplo, que é o 3. E aqui, da mesma coisa, eu troquei o A2 com o A1. Esse aqui é o R que é sozinho, tá? O E e o O também. Aí você diz, poxa vida, mas você trocou, mas virou o mesmo nome. Então, não faz diferença esse desse. Então, por isso que disse que a permutação com repetição, não sei se você pode colocar um PR aqui, na realidade não precisa nem desse R, que a gente denomina permutação diferente. A gente vai fazer o seguinte, olha, você tem quantas letras no total? Nós temos 8 letras, então você coloca embaixo o índice do total de elementos, tá? E na parte superior você faz a divisão de quantos elementos você tem. Porque, olha, assim, aí se você for perceber, se você for olhar aqui, antes de montar a fórmula, que eu acho que não é legal montar a fórmula agora, você vai ter para todas as permutações, vamos entender a ideia, o conceito. Por que eu estou falando essa parte conceitual assim com bastante calma e tentando ser o mais didático possível, pessoal? Simples fato de que o Profimat, ele não está preocupado se você sabe as fórmulas. Ele quer que você use as fórmulas e quer que você saiba os conceitos. Ele está mais preocupado na questão do conceito do que a fórmula em si. Por isso que você entender o conceito é mais importante do que você saber a fórmula, tá? Então, olha só, eu vou ter, se eu não tivesse nenhuma letra igual, eu vou ter uma permutação, eu teria 8 fatorial, tá certo? 8 fatorial. Mas, como eu disse, olha, se eu trocar simplesmente a posição das letras C, não vai mudar nada, vai ser a mesma palavra cacareco, mudando as letras C. De quantos modos eu posso trocar a letra C? Posso trocar, são 3 posições, 3 fatorial, é a permutação das 3, né? Eu tenho que dividir isso daqui, ó, por 3 fatorial, que são as permutações somente da letra C. Mas não é a única letra que se repete no caso aí, ó. Você tem também a letra A, que tem 2 repetições. Então, ó, no caso aqui eu troquei o A1 com o A2, não fez diferença. E aí eu tenho que diminuir esses 8 fatorial aqui também por esses 2 letra A. Ou seja, as 2 repetições da letra A que são representadas por 2 fatorial. E o resto eu posso compor só com 1 fatorial, só para compor, né? 1 fatorial, 1 fatorial. Só para compor. Na realidade, não precisaria nem colocar. E aí, ó, esse tipo de escrita, para simbolizar, eu faço assim, ó, 8 vai ser minha permutação geral, e essas parciais que me fazem ter o mesmo elemento, eu coloco aqui na ordem decrescente. Por exemplo, eu tenho 3 letras C, 2 letras A, uma letra R, uma letra E e uma letra O, tá? Esses números 1 aqui não vão fazer diferença, né? Como eu falei, não vai fazer diferença nenhuma na história, então aqui eu vou ter 8 fatorial, vou repetir o que está ali só para a gente entender melhor, 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Ah, não vou botar esse 1 não, esse 1 é o elemento neutro, eu vou começar já a suprimir, já começou a me dar tanto número 1 sem necessidade, né? Evidentemente, você vai mostrar para os seus alunos, isso daqui, dependendo do nível deles ali, se for ensino médio, alunos fera, não precisa mais nem colocar, mas se for aluno inicial que está vendo pela primeira vez, não. Então, você tem aqui, ó, 8, vamos desenvolver aqui, né? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Eu parei no 3 por quê? 2 fatorial eu sei que é 2. E aí eu tenho no denominador um 3 fatorial que eu posso dividir. Aí eu posso aqui, vai ser 2. E aí vai me dar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes... Não, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 2. Eu não sou besta, coloquei essa continha já prontinha aqui. Cadê? Perdi. Deixa eu ver. Não. Eu tenho 3.360 anagramas. Se quiserem fazer para conferir se é isso mesmo, é bom analisar. Mais 3.360 anagramas, é só o resultado dessa conta aqui, né? O importante é que você tenha entendido a ideia, tá bom? Mas a gente sabe que o pessoal do Profimat, ele não vai chegar e dizer para você assim, mas aí conta a quantidade de anagrama da palavra banana, por exemplo. Conta aí a quantidade de... Não, ele não vai fazer isso, ele vai dificultar, ele vai dar aquela dosezinha de maldade. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó,
que já até caiu o exemplo parecido no Profimate. Aí coloquei, quantos são os anagramas da palavra cacareco que começam por consoante? A gente vai ver uma questão dessa também mais à frente, tá? Um pouquinho diferente, mas quase igual. Então, ó, poxa, começa com consoante, então eu não tenho total liberdade de tudo, não. Então, eu tenho das 8 palavras, começa com consoante. Quantas consoantes eu tenho aí? Eu só tenho 2 consoantes. Eu tenho a C e tenho um R, né? Tá, beleza. Então, ao todo, eu tenho 7. Então, vou botar aqui, eu tenho mais 7. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, quando eu fixo a letra, é lógico que eu não vou mais contar a permutação dessa letra. Essa letra está fixa, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou ter uma permutação agora diferenciada dessa primeira. Porque o C está fixo, ele não vai mais permutar, ele não vai sair dali. O R também na parte de baixo, ele não vai sair dali. Então, o que acontece aqui? Ó, se eu já usei, das 3, eu já usei uma fixando, eu não tenho mais das 8, eu só vou ter 7 letras para permutar. E das 3 letras C, eu só vou ter 2. E das 2 letras A, eu ainda tenho 2. Das outras letras, eu tenho uma, até formar o 7. Pronto. O que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 7 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 2 fatorial, que é 2, vezes 1 fatorial, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, que não interessa, que vai dar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Eu vou começar a não fazer essas continhas, tá? Acho que não tem muita necessidade entre nós, né? E aqui, ó, 7 vezes 6 dá 42, 210, 210, 420, 1260. 1260. Beleza. Agora, na situação de baixo, eu tenho uma letra R. Então, eu ainda tenho, ó, das 7 letras, eu tenho 3 letras A, 3 letras C, 2 letras A, e o resto eu tenho uma letra E e uma letra O. Tá, um pouco diferente. Aqui vai ficar 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, tá? Esse número, evidentemente, é menor do que esse, porque eu tenho um 3 fatorial aqui, isso vai me dar somente 420. Não, vou fazer isso não. Vamos fazer aqui até para chegar lá mais perto. Tá, vamos fazer isso aqui mesmo abrindo. Então, isso aqui vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 3 fatorial, isso corta com esse 2 com 4, 42, 210, 420. Agora vem a seguinte questão. Volta a ideia da primeira slide. Poxa vida, eu separei esse caso em 2. Eu vou usar aqui o produto ou eu vou usar a soma? Quem quiser colocar no chat, pode dizer, tá? Porque, veja, eu tenho uma situação e outra, ou uma situação ou outra, né? Opa, já começaram a colocar aí, ó. Ah, a galera já tá sabendo, ó. Soma. Por que soma? Porque eu tenho uma situação de cima ou a situação de baixo. A gente acostuma no português do dia a dia, né? Dizer eu tenho essa situação e essa. Não é isso. Na lógica, não é isso. Até no português, é essa ou essa. Vai acontecer ou isso ou isso. Porque eu quero o anagrama. Eu vou acontecer ou os anagramas de cima ou os anagramas de baixo. Dando um total de 1.680. Olha só que maravilha. O último dia de preparação, a turma está participando aí, todo mundo acertando, né? Maravilha. Ou indica soma. A professora Nivânia já chegou arrebentando aí, ó. Ou indica soma. E o E indica produto. Maravilha, pessoal. Muito bom. Estou feliz com isso. Agora, eu vou começar a resolver algumas questões que eu deixei propostas aos meus alunos. Nós já tínhamos resolvido todas as questões do ENA em aulas anteriores. Quem não é o meu aluno, infelizmente não esteve presente nessas aulas, não era o aluno que entrou aí no meu último, no meu intensivão, né? Onde a gente viu a parte da teoria e a gente viu, então, também as questões do ENA, acho que dos últimos 5 anos, eu acho, 4 ou 5 anos, porque média de contagem são muitas questões por ano. Muito bem, mas vamos lá. Essa questão aqui é extremamente simples e meio maluca, até porque número de telefone já não existe mais, número de telefone do jeito que está na questão aí, essa questão é bem antiga, né? É da época do papai aí que tinha aquele telefone da antiga Telemar, né?
Sabendo que os números de telefone não começam com 0 ou 1, faça uma adaptação, tá, para número de celular para vocês. Calcule quantos diferentes números de telefone são formados com 7 algarismos. Ah, isso aqui é só um esquentado, né? Só para esquentar a ideia. Tem um 7 aqui. E aí, quantos você tem aqui? Para esse primeiro, não pode ser o 0 nem 1. Então, eu vou ter só 8 possibilidades, né? 8 possibilidades. Agora, o restante, todos, eu posso usar qualquer número de 0 a 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. É diferente. Eu creio, inclusive, que o número de celular, ele sempre começa com 9, né? Aí depois tem um 8 ou 9, sei lá. Depende, não sei se depende da região. É difícil, é bom saber isso, para fazer direitinho uma questão de contagem com o número de celular. Porque eu acho que deve ter alguma lógica nesse sentido aí. Ou indica a soma, o conectivo ou. Exatamente, professor Cielo. Então, aqui é muito simples, tá? Vai ser 8 que multiplica 10 elevado à sexta potência números de telefone. 8 milhões de números de telefone. Números de telefone. É comum, pessoal, é clássico essa questão de placa, né? Apesar que a placa já bagunçou tudo, placa de carro, que antes eram 3 letras e 4 números, agora é diferente, nem sei mais como é que é, mas já deu aquela bagunçada. Número de telefone, que acrescentou o 9 aí, não sei nem para que acrescentou esse 9, se você acrescenta um número fixo, não muda a quantidade de números, né? Enfim, quantidade de jogos que você tem na Mega Sena, né? Você vai escolher 6 de 60, que dá 10 milhões, assim, não, 50 milhões, né? 50 milhões de possibilidades. Então dá para você fazer um bocado de questãozinha legal que podem cair aí com relação ao uso do princípio multiplicativo. Tá, mas isso é só um bem simples, bem básico, tá? Vamos realmente fazer uma questão boa. Seja A, o conjunto, com... Esse aqui parecem ser os números primos, só que tem um aqui que não é primo, né? Foi acrescentado o número 1 para os números primos de 1 a 20. Um não é primo. Os outros todos são os primos de 1 a 20. Quantos produtos de 4 fatores distintos escolhidos entre os elementos de A contém o fator 5 e são pares? Então, o que, é que você tem que tirar daqui? Ó? Eu sei que já tem que ter o fator 5. Nenhum deles, além do 5, tem o fator 5. Porque teria que ter o 5, o 10, o 15, o 20, não tem. Só tem primos, então só tem um número 5. Já está certo, tá? O 5 já está certo. E aí a outra, olha só, é uma pequena dose de saber se você realmente sabe o básico. Para ser um número par, você tem que multiplicar por um número par. Mas o único número par é o 2. Então eu já tenho como certo aqui, ó, como certo o 2 e o 5. Tá? Isso aqui não vai mudar. Dos meus 4 fatores, eu já tenho 2 certos. O que importa para mim são os prováveis, os elementos que podem, então, entrar dos outros. Quantos eu tenho aqui? 2, 4, 6, 8, 9. Então, restam aqui 2, 2, 7, né? 2, 2, 7. Então, como esses dois aqui já estão certos, o que eu quero, a minha ideia aqui, é fazer a contagem desse, ó. Dos 7, eu quero escolher 2. Ah, mas eu já coloquei um Czinho. Por que eu coloquei um C? Por que não seria o arranjo, né? Por que não seria o arranjo? Bom, porque no caso aqui, escolher 11 ou 13 é a mesma coisa de escolher 13 ou 11, tá? Não vai fazer diferença nesse caso. Então, aqui você tem 7 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2, 7 menos 2, que é 5 fatorial. Tá? E aí, outra ideia, pessoal, olha só, eu vou fazer do modo normal, tá? Outra ideia, eu já tinha passado isso para algumas pessoas, a gente vai fazer combinação diferente. Opa, não é assim não. Tá? Seria isso. Vou já passar. Como é que desenvolve isso aqui? 7 vezes 6, aí para no 5 fatorial, porque você olhou para o denominador, que tem um 5 fatorial aqui. O 2 fatorial é 2. Aí cortou isso com esse aqui você pode simplificar, tal, total vai ser 21 produtos aí da letra A, tranquilo. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai fazer um fatorial 7, 2, por exemplo, você vai pegar o 7 e vai fazer um produto por dois fatores apenas, tá?
E aí, embaixo, você vai pegar esse 2 e colocar ele como fatorial. Olha a dica. Então, isso daqui vai dar 21. Fazer outro exemplo aqui, ó. 10, 3. Vai ser, você pegar no numerador 10 vezes 9 vezes 8. Vou fazer o produto de 3 elementos, que é o segundo índice. Embaixo eu vou dividir por 3 fatorial. É a mesma coisa a ideia do arranjo, né? Por exemplo, o arranjo 7, 2 é você pegar o 7 e multiplicar, dois fatores a partir do 7. 7 vezes 6, acabou-se. Só isso. Nem precisa usar a fórmula. O arranjo 10, 3 é você pegar 3 fatores. 10 vezes 9 vezes 8. Você nem usar aquela fórmula. Tá? Então, se você quiser usar isso aqui direto, é melhor. A combinação você vai dividir pelo segundo índice fatorial. E o numerador vai ser, começando o produto pelo primeiro índice, a quantidade de elementos do produto está no segundo índice. Tá certo? Essa é a ideia de simplificar o conceito de arranjo de combinação. Você vai ver que na fórmula é a mesma coisa. Veja aqui, ó. Peguei 7 vezes 6 dividido por 2, né? 7 vezes 6 dividido por 2 fatorial, que é 2. Professor. Opa, pois não, professor Jackson. Eu fiquei com a dúvida aí, porque o 7. Ah, porque o 7, esse 7 aqui? Porque, ó, quando eu já não tenho mais nem o 5 e nem o 2, eu quero 4 fatores distintos desses 9 fatores que eu tenho no conjunto A. 2 deles já sei que são obrigatórios, o 2 e o 5. Então, do restante, eu tenho que eleger 2, tenho que escolher 2. Quantos são os restantes? São 7. Não é isso? 2, 4, 6, 7, exatamente. Entendi agora. O 2 e o 5, ele já é obrigatório, né? Já são obrigatórios nesse produto aqui, ó, 4 fatores. Por que são obrigatórios? Porque ele diz que tem que ter o fator 5 e tem que ter o fator 2, mas ele não diz isso, ele diz que tem que ser par. Mas para ser par, o único fator que chegar ao par é o 2, né? É o único par que tem na história. Você sabe que você tem um produto que vai te dar um número par, somente acontece se você tiver no meio deles pelo menos um número par. Até uma coisa legal, teoria dos números. Você só vai ter num produto o resultado par se nos fatores você tem que ter pelo menos um número par. Se tiver um par, o resultado sempre vai ser par. Se for tudo ímpar, o resultado sempre vai ser ímpar. É legal isso daí. Então ele traz, só uma pequena dosezinha assim, para dizer assim, não foi tão fácil a questão, vou trocar o número 2 por par. A gente sabe, inclusive, que o 2 é o único primo par, né? O único primo par. Então, diz-se, inclusive, que o 2 é um elemento primo, é o único número primo, né? Tem gente que brinca aí com essas coisas, esses conceitos. Mas, enfim, vamos para essa próxima questão. Velocidade da dúvida, professor Jackson? O bom da questão é que tem apenas um número par. Ah, sim, exatamente. Show de bola. 9 times de futebol vão ser divididos em 3 chaves, todas com o mesmo número de times, para a disputa da primeira fase de um torneio. Olha só, pessoal, essa aqui, foi ontem? Não, foi anteontem, sei lá. A gente resolveu uma que falava de quantidade de times, quantidade de jogos que iria haver, não foi? Tivemos uma ou duas questões, inclusive caiu uma no Profimat com esse modelo. Mas ele traz uma diferença um pouco aqui, ó. 9 times vão ser divididos em 3 chaves, tá? Mas acontece, bom, todos com o mesmo número de times. Então, a gente sabe que é 3, 3 e 3. Chave 1 tem 3, chave 2 tem 3, chave 3 tem 3 times. Para a disputa da primeira fase de um torneio. Cada chave já tem um cabeça de chave definido. Então, dos 3, já tem um time que é certo. Vem cá, é o Ceará, é o Fortaleza e é o Ferroviário. Aí a gente vai ter que agora escolher os outros 6, tá? Esses 3 já estão definidos. Nessas condições, o número de maneiras possíveis e diferentes de se completarem as chaves é... Eu vou resolver, pelo menos eu vou tentar, resolver esse problema de 2 modos diferentes, para a gente tentar entender bem esse problema. E o primeiro modo deles, pessoal, é o seguinte, olha, o que nós tiramos aí do enunciado? Ele diz que a gente tem 9 times, cadê? 9 times. Só que
as 3 cabeças de chaves já estão definidas. Então, na verdade, eu tenho só 6 para escolher. Porque os 3 times, acho que como... eu sou um pouco leigo de futebol, mas eu acho que, por exemplo, nas eliminatórias da Copa, né? O Brasil, que foi campeão, já é cabeça de chave, ele não concorre mais nada, ele já seria... Não foi o caso agora, porque ele não foi campeão, né? Mas já seria independente, o cabeça de chave já está lá, já é uma coisa certa. No futebol usa-se alguma coisa assim, né? Quem entende mais de futebol pode dizer. E aí é o seguinte, ó, eu vou fazer aqui uma combinação. Tem alguém com o microfone aberto. Acho que é o professor Carlos Magno. Ah, beleza, professor. Olha só, então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer combinação 6-2. Aí você pode... Calma, peraí. Combinação 6-2 por quê? Por que não é arranjo? Ora, porque se eu tenho um cabeça de chave, eu vou ter, por exemplo, Ceará. Aí eu vou botar mais 2 times, tanto faz ser o Fortaleza Ferroviário, como ser Ferroviário e Fortaleza. Os outros 2 aqui vão só compor a chave, não interessa a ordem entre eles. Então, é uma combinação. Legal. Então, assim, dos 6, eu vou separar 2-2. Tá. Mas acontece, dos 6 eu separei 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Só que quando eu faço essa separação, eu não digo quem está na primeira chave. Deixa eu tirar o Ceará, que não tem nada a ver com essa história. Eu não sei quem está. Eu separei só os 6 times, 2, 2, 2. Mas eu não sei se esses 2 primeiros aqui são da primeira chave. Ou se são esses 2 aqui do meio, que são da primeira chave. Ou eu não sei se esses 2 do final aqui são da primeira chave. Então, esses 2 podem ser da primeira chave, esses 2 ou esses 2. Então, isso ainda eu tenho uma outra situação, que é fazer um produto por 3 fatorial, que é a permutação desses 3 grupos com 2 times, tá? Então, primeiro, eu separo os 6 em 2-2, e aí agora eu posso permutar os 3 para cada um das chaves. E aí, ó, 6-2, vamos fazer aqui um rascunho aqui, ó, 6-2 vai ser 6 fatorial. Olha só, vou fazer naquele modelo, tá, ó, para você lembrar, ó, 6, lembra aí, ó, 2 fatores, 6 vezes 5. E embaixo, 2 fatorial, que é 2. Então, eu posso dividir isso aqui, dá 3, então o total vai ser 15, tá? Ó, só para você memorizar. 15 vezes 3 fatorial é 6, né? Então, vai dar um total de 90. 90 o quê, pessoal? 90 maneiras. 90 maneiras de fazer isso daí. Aqui. Ah, professor, eu não entendi bem. Tem como a gente resolver isso de um outro modo? Tem. Vamos para o segundo modo de resolver essa situação. Pessoal, o problema de contagem sempre é uma dor de cabeça, né? A gente tem que entender bem, senão você acaba não resolvendo legal a questão. Você tem aqui, ó, primeira chave, segunda chave, terceira chave. E sempre lembrando que aqui, ó, eu fiz o uso de um produto, tá? Por que eu fiz o uso do produto? Porque uma coisa está relacionada à outra. Primeiro, saber qual é os times 2-2, fazer essa separação, e para cada separação dessa, eu vou fazer a permutação de 3, tá? Então, seria o produto. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra, é uma coisa que está unida à outra. As duas decisões estão relacionadas. Se as decisões, primeiro, de separar os times, depois de permutar os times, são decisões relacionadas, eu vou usar o conectivo e vou usar o princípio multiplicativo. Ó, o segundo modo, por exemplo, eu vou montar a minha primeira chave. Na primeira chave eu sei que eu tenho 6 times, né? Porque os 3 lá já estão definidos. Então, eu só tenho 6. Dos 6, eu vou escolher 2. Tá bom? Escolhi os 2. Para a segunda chave, eu vou ter só 4 times agora à minha disposição. E desses eu vou escolher 2. Escolhi os 2. Da terceira chave, eu tenho 2 times e eu quero escolher 2. Evidentemente que isso aqui vai ser 1, né? Isso aqui vai ser 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Isso aqui a gente já fez, que vai ser igual a 15. E, isso aqui é número binomial, tá? Que é a mesma coisa mais ou menos ali, né? Mas a ideia de número binomial é de combinação.
tá certo? E até vem uma coisa interessante, pessoal, que eu queria tratar com vocês, que é o número binomial complementar. N fatorial é N menos P, deixa eu ver, 10, N menos P é a mesma coisa, tá? Ou seja, por exemplo, exemplo, 10, não, 6, 2, tá aqui, ó, vou pegar um exemplo do que tem na tela aí, para a gente ficar bem claro. 6, 2, que é esse número binomial aqui, ó, é exatamente igual ao 6. O que está faltando de 2 para chegar em 6? 4. Vai ser igual a 15. Ora, por que que isso é igual? Vamos fazer o 6, 4 aqui. 6, 4. 6, 4 é 6 fatorial. Não, seria a ideia da combinação, né? Combinação 6, 4. Vamos fazer aquele segundo modelo, ó. Vou pegar o 6 vezes o 5 vezes o 4 vezes o 3, né? 4 termos. E embaixo eu vou colocar 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí agora eu vou dividir, ó. 4 e 3, 4 e 3. O 2 divide aqui, vai ficar igual a 15. Então, ó, veja que 6, 4 é igual a 6, 2. Por quê, pessoal? Porque na realidade é aquela ideia, ó. Se eu tenho 6 pessoas, eu quero tirar 2, 6 duas vão formar um determinado... Vamos para cá, porque eu tenho uma função para vocês. E vocês 4 fiquem aqui, que eu tenho uma função para vocês 4. É a mesma coisa eu escolher 2 ou simplesmente escolher 4. Aqueles 2 já estariam determinados automaticamente. Ficou clara a ideia? É tipo assim, eu chego na sala de aula, tem 10 pessoas. Eu quero tirar só a metade para formar um time de salão. 5, né? Fora o goleiro. Fora o goleiro, né? Enfim, eu quero tirar 5. Você. Venham comigo. Aí saio. Aí pergunto para vocês, quem é que vai ser o meu time? Vai ser os 5 que eu tirei ou os 5 que está lá dentro? Tanto faz, né? Ó? Tanto faz. Eu posso tirar os 5. Não, vocês vão agora para a cantina. E vocês 5 vão jogar comigo. Ou então dizer, olha, vocês 5 que estão aqui vão jogar e vocês ficaram na sala de aula vão resolver problemas de matemática. Então, é uma coisa, é igual a outra, né? Ó? Tanto faz. Então, essa é a ideia por trás do princípio, por trás do número binomial complementar. E dá para resolver com arranjo? Não, por combinação. Tá bem, Porque obrigada. aqui tudo é combinação, né? O número binomial é o conceito de combinação, nada de arranjo, viu, pessoal? Porque justamente quando eu digo assim, os dois times, né? Ó, quando eu troco de posição, não muda nada. Se tá o time A e o time B na chave 1, ou o time B e o time A, é a mesma coisa do time A e time B. Então não tem nada com essa ordem, então é combinação. Porque é que eu tinha entendido, de repente, que como tem uma ordem, na verdade não teria ordem, assim, né, de primeiro, segundo, terceiro, mas ele tem que tem um em cada chave, né, que é o cabeça, no caso. Não, a ordem, não é que tem a ordem, é porque já tem um cara definido, um time definido, né? Já tem um time definido, não é que tem a ordem, é porque já tem um cara definido, ó. Para a primeira chave, vai ser... Esses não entram nem na contagem, tá? Então não entra nessa questão de arranjo, combinação, porque nem entra na contagem. Eles já estão definidos, já estão fora. Você vê que eu nem falei desses 3, eu estou falando só dos outros 6. Tá certo? Tá bem. Aí agora o 4-2, eu não coloquei, né? Eu não fiz nenhum lugar nenhum, mas enfim. 4-2, vamos fazer aquela mesma ideia. 2 termos dividido por 2 fatorial, que é 2. Logo aqui divide dá 2, vai ser 6. 6. Então o que a gente tem aqui? Ó? 15 vezes 6 vezes 1, que é um total de 90. Tal como nós encontramos no primeiro módulo. E uso também do princípio multiplicativo, porque a quantidade de elementos da primeira chave estão relacionados à quantidade de elementos da segunda chave, que estão relacionados, tanto é que um diminuiu o outro. Estão sempre relacionados. Então, eu uso o princípio multiplicativo. 15 vezes 6 vezes 1, que também dá 90. Então, são 2 modos de você depois olhar e entender bem esse problema, tá? Desse jeito aí. Tá bom então, pessoal? Ficou alguma dúvida? Por gentileza, pode perguntar. Se não, se ninguém falar nada, vamos embora. Bom, olha, essa questão é massa, pessoal. E inclui aí a ideia de geometria, né? Aqui, ó. Nessa figura, o número de triângulos que se obtém com os vértices do ponto. Olha só, os pontos que eu vou eleger para os vértices do triângulo são D, E, F, G, H, I, J.
E os vértices do triângulo, não, tá? Os vértices do triângulo, não. Caramba, peraí. Eita. Tive um probleminha aqui. Ixi, não estou mais acessando a borracha. Nem os pontos colineares, né? Ah, tem a questão dos pontos colineares, né? Ah, peraí. O que eu fiz aqui, meu pai? Peraí. Ah, não, tá. Show! Tem a questão dos pontos colineares. Nós vamos resolver esse problema também, pessoal, de dois modos. Deixa eu ver se o outro está aqui. Não, está aqui. Eu vou resolver aqui. Vou tentar resolver de dois modos diferentes, tá? Também esse problema. Porque, olha só, veja bem aqui, pessoal. Nós podemos... Você pode até pensar... Bom, aqui eu tenho dois pontos D e E, né? Dois. Aí, um dos vértices será aqui. O outro vértice seria o F, então eu tenho uma possibilidade... E um outro vértice seria do segmento AC. Eu tenho 4 possibilidades. Então, o total seria 8. Aí você olha para as opções, nem isso tem. Então, certamente isso não é verdade. Não é que não seja verdade, não tem só essa possibilidade, tá? Então, vamos ver, essa só é uma das possibilidades. Você vai ter um vértice do triângulo de cada um dos lados do triângulo. Então, seria esse 2 vezes 1 vezes 4 é uma das possibilidades. Tá? A outra possibilidade seria, tá? Isso aqui você ter só um em cada. Outra possibilidade é você ter, por exemplo, dois vértices no segmento AB, tem duas possibilidades, e o terceiro vértice, qualquer um desses outros 5 segmentos. Então, ó, dos 5, eu vou escolher um. Tá? Seria aqui de AC ou de BC. Né? Essa é uma possibilidade. A gente sempre que 5, 1 é 5, né? Eu tenho aqui a resposta. Ou então, ao invés de pegar 2 aqui, eu vou pegar 2 do segmento AC. 2 vértices do segmento AC. Sim, se são 2... Ah, meu pai. Caramba, eu perdi o acesso à borracha. Não sei por que, sumiu, deu tilt. Sempre dá esse tiltzinho nos programas, né? Tá, então, tira esse 2 aqui. Não, seria a combinação. Ó, como eu pego 2 do segmento AC, eu tenho 4 pontos, então eu vou fazer uma combinação de 4, 2. Por que não é um arranjo? Porque não interessa a ordem. Se eu for pegar o ponto H e o ponto I, tanto faz dizer que é HI ou IH, é a mesma coisa, é o mesmo segmento. Então, é uma combinação, tá? E aí, o outro segmento, o outro vértice seria dos lados AB ou BC. AB ou BC. Ou BC. Ou seja, de 3 eu vou escolher 1, tá? Na combinação aí de 3, 1. Combinação 3, 1 é 3, tá? E aí, logo, o que acontece? Então, assim eu consigo cobrir todas as possibilidades, né? Eu consigo cobrir todas as possibilidades. Aqui seria 8, aqui dá 10, né? 2 vezes 5, 10. E aqui daria 4, 2, nós fizemos agora, nesse instante, né? 4, 2 dá 6, né? 6 vezes 3, 18. 18. Olha como facilita, né? Porque esse ou remete a quê? Soma, né? Soma. 18 mais 18 me dá um total de 36. Peraí. Aqui eu tenho 8. Aqui eu vou ter 4, 2, 3, 1. Não. Ah, não, peraí, tá errado aqui. Quando eu tenho os dois vértices no segmento AB, não é 2 não, é que eu só tenho uma possibilidade. Porque aqui, ó, aqui só vai ser uma única possibilidade. Os dois vértices no segmento AB é uma possibilidade única, né? Ó? Então aqui não é 10. Oh, perdão, pessoal, a bagunça que vai ficar aqui, porque eu não estou mais perdi o acesso à borracha. Vai ser só 5 vezes 1. Entenderam aqui, ó, porque eu errei aqui? Porque eu botei 2 pontos, 2 possibilidades, mas 2 pontos só é um segmento só. Não me dá 2 segmentos, só dá um segmento só. Então aqui vai ser um total de 13 com 18, 31. 31 triângulos. 31 triângulos.
Mas eu posso fazer também, no segundo modo, como falou a professora aí. Posso fazer como a professora falou. Simplesmente pegar, eu tenho 7 pontos, então dos 7 eu vou escolher 3. 7 escolher 3, pessoal? Como assim? Se você pegar, por exemplo, o H, o I e o J, não forma triângulo. Então eu vou ter que tirar essas possibilidades, que é desses 4, escolher 2, né? Ou seja, só não pode o quê? Dos 4, escolher 3. 2 não, 3, né? Escolher 3. Dos 4 eu não posso escolher 3 aqui. Isso daqui não pode. Ou seja, 7, 3, essa combinação aqui vai ser 7 fatorial. Podia até ter feito logo direto, mas vou fazer assim agora. 3 fatorial, 4 fatorial, vezes 4, 3. Olha só o complementar, pessoal. É igualzinho o 4, 1, pelo complementar, confere? E 4, 1, a gente sabe que é igual a 4. Quando tem um índice 1 no final, vai ser o próprio 4. Ou seja, aqui vai ser menos 4. Tá, 7 fatorial vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 fatorial é 6 vezes 4 fatorial. Corta aqui. Vai ficar 35 menos 4, que dá um total de 31 triângulos. Eita, 31 triângulos. Eu peguei todas as possibilidades. Não, peraí, mas não pode, porque esses 4 aqui, eu não posso pegar 3 desses 4 e formar triângulo. Então, eu tiro o que eu não quero, que é dos 4 pegar 3 pontos alinhados, né? Não pode pegar os pontos alinhados. Então, vai me dar o mesmo 31, tá? Ou então eu faço por partes, ou eu faço tudão menos o que não possa acontecer. Tá certo, pessoal? É bom que você tenha duas visões, duas estratégias da mesma questão, para que você possa entender que de fato acontece e ver o porquê que não pode ser assim, né? Porque talvez alguém desavisado pode achar, não, eu vou pegar um vértice de AB, um vértice de BC, um ponto e um vértice de AC. Não é só essas as possibilidades, tá certo? Massa. Agora vem essa questãozinha, ó, de quantos modos podemos posicionar. Já estamos com 1h30, mas eu termino já já. De quantos modos podemos posicionar 6 pessoas em uma roda? Lembra de permutação circular? Alguém está falando? Dentre elas, João e Maria. Para não ser uma permutação circular tão simples, porque seria 5 fatorial igual a 120, né? Lembra permutação de 6? Permutação circular de 6? Só tirar um elemento. 5 fatorial. Seria 120. Mas João e Maria têm que ficar um do lado do outro. O que você vai fazer, então? Bom, então, você vai pensar em João, Maria, como uma pessoa só. Aí você vai ter 3, 4, 5, 6, não é isso? 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, você tem uma roda aqui. João e Maria vão estar sempre juntos. Então, na realidade, eu não tenho 6 pessoas. Eu posso pensar João e Maria como sendo uma pessoa só. Mas acontece, olha o ouzinho aqui, ó, que eu não preciso ter só João e Maria, eu posso ter a Maria e João. Não, vocês estão juntos, mas não quer dizer que tem uma ordem definida entre eles. Então, pode acontecer isso, ó. Confere? João Maria ou Maria e João. De qualquer modo, isso vai dizer que o total vai ser igual a 2 vezes, porque eu tenho 2 possibilidades, mas as 2 possibilidades são iguais, que é uma permutação circular de 5, né? Porque João Maria conta com uma pessoa só. E a gente sabe que uma permutação circular de 5 é 4 fatorial, só tirar um elemento. E aí, 4 fatorial dá 24, vezes 2, 48. Tranquilo, pessoal? 48. Tá certo? Poderia também ter a seguinte opção, ó, vamos desdobrar essa questão. 6 pessoas, dentre elas João e Maria, na qual João não pode ficar perto de Maria, senão dá beliscão. João não pode ficar perto de Maria. E você pode fazer o tudo menos essas 48 possibilidades. Seria quanto? É fácil essa. Daria 5 fatorial é tudo. Olha a ideia do tudo menos o que não pode, né? 120 menos 48 dá 72, né? Tá certo? Entendeu? Dá para elaborar rápido aí, só com essa ideia do inverso. É aquele que é o João Maria perto, a outra seria não ter o João e Maria perto. Não pode a gente estar perto um do outro. Sempre tem alguém no meio, pelo menos uma pessoa no meio. Então seria o todo, 120 menos 48. Dá para elaborar várias coisas, né? Qual o número de algarismo da palavra matemática que começa por vogal?
Bom, quais são as vogais da palavra matemática? Eu tenho A, tenho E e tenho I. Aí, ó, basicamente, é bem parecida com aquela outra questão lá. Bom, aqui eu vou ter, total são 10 letras. Eu já separei uma aqui, vai ficar 9, né? E aí, ó, tenho duas letras As agora, porque uma já está fixa. Eu vou ter duas letras M, duas letras T, aí tenho 1 e 1. Aqui embaixo eu vou ter das 9, 3 letras As, duas letras M, duas letras T, 1 e 1. É isso? 5, 7, 9. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Que o E tem a mesma quantidade do I, uma única vez. Então aqui é 3, 2, 2, 1 e 1. Então, aqui vai ficar 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Vou esquecer o 1, tá? 2 fatorial, 2 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. E vou esquecer o 2 fatorial, que eu já cortei com o de baixo. Aqui vai ficar 2 vezes 2, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Mas eu vou botar aqui o outro 2 fatorial, só para pode confundir alguém. Cortei aqui, ó, esses dois já cortei com esse 4, vai ficar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 3. Esse número dá 45.360. Agora aqui, pessoal, vai ser só armar, tá? E aqui vai ser 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. E aqui é a mesma coisa, que é a mesma quantidade, né? 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Aqui vai dar simplesmente 15.120. Aqui também 15.120. Ou seja, agora, quantidade de anagramas pode ser essa possibilidade, ou essa, ou essa. Então, o resultado é somar tudo, né? Somar o tudão. Ou seja, você tem 75.600 anagramas começados por vogal, tá? Eu sei que eu estou fazendo as contas assim direto, mas aí acho que a conta em si não é relevante. A arrumação da coisa é que é relevante. E se houver dúvida sobre isso, vocês me falem. Só porque a gente já está num tempo bem... E essa questão é massa, pessoal. Olha só. Um sapo está sobre uma reta. Você tem um sapo aqui numa reta. Podia ter trazido a figura do sapo, né? Lá vai eu inventar de desenhar um sapo. Opa. Não sei se o sapo é assim. Bom, a cada pulo que ele dá, ele anda 15 centímetros para a direita ou 15 centímetros para a esquerda. O que acontece, pessoal, é que ele dá 10 pulos, no total, 10 pulos, e retornou à posição original. Tornou para cá. Isso quer dizer o quê? Olha só, isso aqui é a chave da questão. Porque se ele dá, por exemplo, ele dá 10 pulos, se ele der 8 pulos para a direita e 2 para a esquerda, ele nunca volta para a mesma posição. Se ele der 7 pulos para um lado e 3 para o outro, ele não volta para a mesma posição. Ele só volta para a mesma posição se ele der 5 pulos para direita, que eu vou chamar de D, tá? E 5 pulos para esquerda. Ou seja, o movimento do sapo, ele vai ser uma permutação desse caso aqui, ó, 5Ds e 5S. Qualquer permutação dessas letras, imagine que D seja direita e que E seja um pulo para a esquerda. Então, qualquer permutação pode representar o movimento do sapo, né? Ó. Se eu botar D, 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 tendo 10, 5 de cada, vai ser um movimento do sapo. Então, na realidade, o que eu quero saber é que o total vai ser uma permutação de 10, 5, 5. Confere? 5 elementos repetidos D, 5 elementos repetidos E. Ou seja, 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Dá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5, vou desmembrar o 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, vezes 5 fatorial. Esse vai embora com esse, 3 vezes 2 é o 6, 4 divide o 8, e o 5 divide o 10, em 2. Então, 9 vezes 7 dá 63,
126, 252, né? 252. Letra E de bola. Tranquilo, pessoal? Show de bola. E aí, ó, deixa eu finalizar só com essa questão, que eu achei essa questão tão legalzinha. Numa universidade, na confecção do horário escolar, 6 turmas devem ser atribuídas a 3 professores. Então, quem vai ser coordenador, quem já é coordenador aí, vai se deparar com essa ideia aí, com esse problema aí. Então, você tem 3 professores, de modo que cada professor, você tem 3 professores e 6 turmas. 6 turmas. Cada professor vai ficar com 2 turmas, né? Então, como é que você pode fazer essa distribuição? Vamos resolver essa questão de 2 modos diferentes, tá? É sempre legal a gente resolver sempre mais de um modo, né? Então, qual é o primeiro modo? Você tem aqui, por exemplo, a turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, turma 5 e turma 6, tá? Então, veja, vamos pensar o seguinte, que a gente tem 3 professores, professor 1, professor 2 e o professor 3. O professor 1, vamos começar com o professor 1, ele vai escolher as turmas, então ele tem 6 possibilidades, depois ele escolher 1, ele vai ter 5 possibilidades, tá? Mas, enfim, se ele escolheu, por exemplo, turma 1 e turma 3, é a mesma escolha de turma 3 depois de turma 1. Então, isso aqui você tem que dividir por 2. Professor 2 tem 4 vezes 3, pela ordem, né? Também divide por 2. Por quê? Se ele tiver escolhido turma 4 e turma 6, é a mesma escolha de antes de ele ter escolhido turma 6 e depois turma 4. Então, tem que dividir por 2. E aqui é 2 vezes 1, dividido por 2. E aí, ó, como uma escolha influenciar a outra, vai ser essa e essa e essa. Princípio multiplicativo. E aqui você vai ter um total de... Aqui vai ser 15... vezes, aqui vai ser 6, aqui vai ser 1, ou seja, 90. Tem um problema que já deu 90, né? Esse 90 é um número bom. Essa é a primeira forma de você resolver essa questão. A segunda questão é você, primeiro, você separa esses 6 turmas em 2 e vê quantas possibilidades você tem. 6, 2 dá 15, tal. Como é que seriam essas possibilidades? Você seria a turma 1 e a turma 2, a turma 1, a turma 3, a turma 1, a turma 4, a turma 1, a turma 5, a turma 1, a turma 6. 1, 3. Certo. Depois, ó, a turma 2, com a turma 1 não, porque a mesma coisa já está aqui em cima, né? Ó. Então, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Agora aqui, ó, 3, 4, porque a 3, 2 já está aqui em cima, é a mesma coisa, 2, 3, 3, 5, 3, 6. Aqui, 4, 5, 4, 6, e aqui o 5 com 6. E o 6 não tem. Agora, veja, pessoal, o problema que eu arranjei aqui agora. Veja o problema que eu arranjei. Porque, olha, como é que eu vou escolher, separar por professor? Primeiro, se eu disser, professor 1, escolha aí sua turma, eu quero um que seja dessa linha e dessa linha. Aí ferrou, né? Porque aqui, ó, nas linhas que eu escolhi, aqui tem 5 possibilidades e tem 8 possibilidades. Se ele tivesse escolhido essa linha e essa linha, eu só ia ter 4 possibilidades. Então, a escolha da linha não me diz nada, porque tem quantidades diferentes nas linhas. Então, poxa, isso me fez dificultar muito. O ideal seria que em cada linha eu tivesse a mesma quantidade, porque aí sim, eu poderia escolher tranquilamente as linhas. E o que acontece, então, uma possibilidade que eu tenha por exemplo, tirar, né? Tirar alguma coisa daqui. Por exemplo, como eu tenho 15, né? 15 no total, duplas, e tenho 5 linhas, o ideal seria ter 3 duplas em cada linha. Então, por exemplo, essas aqui que tem menos de 3, eu poderia enxertar aqui, ó. Por exemplo, essa 2, 5 aqui, ó, eu posso colocar aqui embaixo como 5, 2. Presta atenção como é que eu vou fazer, ó. 5, 2. Eu precisava de mais um aqui, né, ó. 5, 2. Seria, por exemplo, essa 1, 5. Seria, por exemplo, essa 1, 5. Eu vou tirar daqui e vou jogar aqui embaixo. 5, 1. Pronto. Aí agora, o que é que eu tenho? Aqui, ó, eu vou trazer um para cá. Eu vou trazer o 4, 1.
Vou tirar lá de cima e vou botar para cá. Aqui vai ficar 1, 6, 2, 6. Só reorganizando. 1, 6, 2, 6. Agora sim, eu só organizei. Agora sim, eu posso dizer, professor, escolha qual é a linha que você quer, e aí dentro da linha você escolhe qual dupla que você quer. E aí o que é que a gente tem, ó? Das 5 linhas eu vou escolher 2, certo? Das 5 linhas eu vou escolher 2. Agora, de cada linha eu vou ter 3 possibilidades. Isso para um professor, mas como eu tenho 3 professores, eu vou multiplicar isso por 3. Aí veja, ó, 5, 2, combinação 5, 2. Quanto é que dá a combinação 5, 2? É 5 vezes 4 dividido por 2. Vai dar 10. 10 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 90. Letra E. Entenderam, pessoal? Então, eu teria que fazer uma reorganização. Você vê que na contagem, para você mudar o foco, para você mudar a forma de resolver, você tem que fazer uma pequena adaptação para que você tenha possibilidades iguais. Do jeito que estava antes, não tinha possibilidades iguais, eu tive que fazer um rearranjo. Espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? Bom, com isso, eu espero ter passado o máximo possível de dicas para vocês, sobretudo no início ali, em relação que a... Deixa eu parar aqui a gravação, falei se eu fiz para a gravação, tá? Show de bola.